Então, depois de ver aquela parte teórica sobre as propriedades coligativas, aquela apresentação, o que que seria, o aumento da temperatura, o abaixamento da pressão, enfim, agora a gente vai começar a estudar cada uma delas separadamente. Nos vídeos anteriores, a gente estava focando muito em relacionar o efeito, independente de qual fosse, com a concentração. E isso é muito importante porque tem muita questão cobrando isso, tá? Além desses exemplos que eu fiz com vocês na teoria, também vai ter muita questão resolvida e aí tu vai fixar e vai gabaritar essas coisas que envolvem as propriedades coligativas. Então, assim, qual a primeira propriedade coligativa que a gente vai estudar? Tonometria. Tonometria, certo? Tonometria estuda o abaixamento da pressão de vapor, tudo bem? Então, um dos primeiros cientistas a trabalharem com os efeitos coligativos, mais especificamente a tonometria, foi Raoult, certo? E ele estabeleceu a lei dele da seguinte maneira, está aqui a lei de Raoult. O que ele propõe para a gente? Que ele fala que, experimentalmente, o químico francês Raoult verificou que a pressão de vapor de um solvente, quando em uma solução de um soluto não volátil e não eletrolítico, depende da fração molar do solvente na solução. Aí tu chamava pressão de vapor da solução direto e aqui está falando pressão de vapor de um solvente quando em uma solução. Gente, é porque assim, de maneira simplificada, a gente fala pressão de vapor da solução, mas é porque tu tem que lembrar que o que evapora não é o soluto, é o solvente, entendeu? Então, quem é responsável pela pressão de vapor da solução é o solvente que evaporou. Mas, enfim, para não ter que confundir, a gente fala pressão de vapor do solvente puro e pressão de vapor da solução. Pronto, tá aí, mais do que suficiente. Mas para a gente visualizar o que o Raul estava querendo dizer, quando ele fala aqui nessa parte, ó, depende da fração molar do solvente na solução. Então, ó, a pressão de vapor de um solvente depende da fração molar do solvente na solução. Então, vamos entender isso aqui, ó. Vamos dar uma ampliada aqui no nosso desenho para aproveitar melhor o espaço. Então, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui que tu tem água pura, ó, águazinha pura, recipiente fechado. A gente está considerando a temperatura externa de 20 graus Celsius. E aí aqui a gente tem as moléculas de água líquida, ó, as moléculas de água líquida. E aqui a gente tem as moléculas de água na fase gasosa, na forma de vapor, né? E aí a gente lembra, por exemplo, que a água líquida, ó, ela está evaporando e a água na forma de vapor está condensando. E aí, quando a velocidade de evaporação se iguala à de condensação, a gente vai ter a pressão máxima de vapor aqui medida, certo? Que aí o nosso medidor aqui de pressão está registrando P0. Beleza, então solvente puro aqui, P0. Agora a gente vai imaginar, por exemplo, uma solução, por exemplo, de etilenoglicol, que é esse carinha aqui, C2H6O2, em água, beleza? E aí a gente consegue observar que a diferença entre essa figura e essa, de cara, ó, aqui você só tem moléculas de solvente, não é a própria água. Aqui, além das moléculas de solvente, você tem as moléculas de soluto, que seriam essas em preto aí. E aí o que acontece? As interações entre as moléculas do soluto e as moléculas de solvente vão acabar dificultando a água de passar para a fase gasosa. Então, ó, compara aqui o tanto de vapor com o que tu tem aqui. É justamente o que a gente já tem batido na tecla sempre, que a pressão de vapor da solução é sempre menor do que a pressão de vapor do solvente puro, beleza? Então, a nossa solução aqui no caso é do etilenoglicol, uma solução aquosa, e aí a quantidade de vapor que você tem aqui, ela não é tão grande quanto você tem no solvente puro, beleza? Então, a pressão que eu estou registrando é uma pressão P, tá? E a lei de Raoult está falando o seguinte aqui, olha, essa pressão P que você está registrando, que a gente vai chamar de pressão de vapor da solução, essa pressão P ela é proporcional à fração molar líquida de solvente, certo? Então, olha para a solução aqui, ele só está dizendo o seguinte, ó, você tem essa pressão, ela é proporcional à fração molar de líquido, ou seja, de solvente que você tem aí na solução. E aí na matemática, quando a gente vai retirar essa proporcionalidade para transformar numa equação, a gente tem que trabalhar da seguinte maneira. Esse P vai ser igual a P0 vezes x2. Pronto.
Ah, então o Raul estava querendo dizer que a pressão de vapor da solução é o produto da pressão de vapor do solvente puro vezes a fração molar líquida dele? É exatamente isso. É isso que ele queria dizer, tá? Então, a lei de Raul está traduzida aqui para a gente de uma maneira bem simplificada, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai imaginar uma aplicação dessa lei de Raul. Primeiro, se eu estou a 20 graus Celsius para a água, a pressão aqui, esse P0, que é a pressão dela pura, são 17,5 milímetros de mercúrio. Beleza. E aí eu vou preparar uma solução, que essa solução aqui de etilenoglicol vai ter, por exemplo, 0,1 mol do próprio etilenoglicol, certo? Etilenoglicol. E aí, além desse 0,1 mol de etilenoglicol, eu vou ter 0,9 mol de água. Beleza. E aí, o que vai acontecer então? Você vai pegar e vai aplicar a fórmula. Eu quero saber quem é esse P usando a lei de Raul. O que a gente faz? O P0 eu já tenho, que é 17,5. Só está faltando quem? A fração molar líquida. Para quem não lembra, fração molar, vamos lembrar aqui comigo, X2 é igual ao quê? É o número de mol do solvente, que é o N2, dividido pelo número de mol do soluto, mais o número de mol de solvente. Ou seja, quando você quer a fração molar de alguém, você pega o número de mol dele e divide pelo número de mol total. E aí, para a gente calcular aqui o nosso X2, isso aqui vai ser igual ao N2, que seria o 0,9 mol, 0,9 dividido por 0,1 mais 0,9, que isso aqui vai dar 0,9, beleza? Perfeito? E aí agora a gente corre aqui para a fórmula, né? Vamos lá, ó. Pressão P é igual a P0 vezes X2, e aí vai ficar que o nosso P é igual a 17,5 vezes o X2, que é 0,9. Isso aqui vai dar aproximadamente, deixa eu fazer aqui essa conta, vai ficar mais ou menos 15,8, certo? 15,8 milímetros de mercúrio. Então, meu amigo, agora sim. Agora eu estou vendo que essa pressão, esse P, que é a pressão da solução, ele é menor do que a pressão do solvente puro. Lembra que a gente sempre bateu lá no início que o P ele é menor que o P0. Ou que P0 é maior que o P, é a mesma coisa. Mas enfim, a gente agora conseguiu provar em números que a pressão de vapor da solução é menor do que a pressão de vapor do solvente puro. Beleza, gente, tem só essas fórmulas aí? Não, tem mais algumas aqui que eu vou mostrar para vocês e são importantes. Ó. Dentro da tonoscopia, vou colocar aqui, ó, fórmulas da tonoscopia, certo? Fórmulas da tonoscopia. Qual a primeira fórmula que eu preciso saber que é importante? É o ΔP. Esse ΔP é o chamado abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor, da PV max, tanto faz. E como é que eu calculo isso, André? Você calcula como sendo P0 menos P. Então quer dizer que o meu ΔP vai ser, por exemplo, para essa questão que a gente acabou de calcular, o P0 quanto que é? 17,5. O P que a gente calculou aqui, quanto foi que deu o nosso P? Ó? Nosso P deu 15,8. Você vem e substitui 15,8. Isso aqui vai dar um ΔP de 1,7 milímetros de mercúrio. Beleza? Então, aqui a gente acabou de encontrar quanto vale o abaixamento absoluto aí da pressão máxima de vapor. Agora a gente vai falar de um cara bem importante, que é o ΔP sobre P0. Esse camarada aqui, ele é o chamado abaixamento relativo, certo? O abaixamento relativo da pressão de vapor. Perdão a letra aí, gente, é porque
uma pressazinha. E aí, esse sim é o chamado efeito tonoscópico. Então, tipo assim, a questão falou do efeito tonoscópico, tu já sabe o que que é. É o ΔP sobre P0. Efeito tonoscópico. Mas, quando a questão falar de efeito tonoscópico para ti também, lembra que pode ser tu entender que é justamente abaixar a pressão de vapor. Quando é em termos de teoria, é o abaixamento da pressão de vapor. Em termos de número, seria essa formulazinha aqui, ΔP sobre P0. Como é que a gente calcula isso aí, Wendel? Você vai pegar que o ΔP sobre P0, vou colocar aqui, ΔP sobre P0, você pode calcular como sendo simplesmente a fração molar do soluto. Ou então, você calcula como sendo Kt vezes W. Que é isso, Wendel? O Kt vezes W é basicamente isso aqui, ó. Kt é a constante tonométrica. Então, no nosso caso aqui, a gente fez uma solução aquosa. Mas se você estiver trabalhando com outro solvente, você vai ter outros Kt's, entendeu? Então, o Kt você calcula como sendo a massa molar do solvente dividido por 1000, beleza? Massa molar do solvente dividido por 1000. E esse W aqui, gente, vamos lembrar comigo, o que que é isso? É a molalidade, tá? Molalidade. Como é que a gente calculava a molalidade? Era o número de mol do soluto dividido pela massa em quilos de solvente. Mas tem uma fórmula bem popular que a gente usa também, que é essa daqui, né? Que seria o 1000 vezes M1 sobre M2. Perdão, deixa eu ajeitar isso aqui que ficou meio trocado. Massa molar vezes M2. Não esquecendo, gente, que essa massa aqui ela está em grama. Isso aqui é a massa molar do soluto, é grama por mol. E esse M2 aqui vai estar em gramas, tá? Então, quer dizer que o ΔP sobre P0, que é o efeito coligativo, você pode calcular como sendo simplesmente a fração molar do soluto, ou então o produto dessas duas coisas aqui, tá? E aí, Wendel, e se for um composto iônico? Porque tu tava falando nos vídeos anteriores que quando é composto iônico tem que multiplicar pelo fator de correção. Exatamente. Então, as formas que você acabou de conhecer, ó, eu vou até colocar aqui no cantinho, porque, enfim, o espaço está pouco, mas a gente coloca para compostos iônicos, ó, para compostos iônicos, o que que vai acontecer? Você simplesmente coloca que ΔP sobre P0 é igual a x1 vezes I, ó, o Izinho sendo multiplicado, ou então constante tonométrica vezes molalidade vezes o I. E eu já ensinei como é que calcula o I na questão anterior. Então não esquece, sempre que for um composto iônico, o efeito coligativo que tu estiver estudando, que no caso desse vídeo aqui é a tonoscopia, você vai usar a formulazinha normal e no final vai colocar o I lá, beleza? Não esquece disso. Para finalizar, agora a gente vai para a parte gráfica, certo? A gente vai traduzir toda essa situação aqui, beleza? Toda essa situação nessa parte gráfica. E aí o que eu quero que tu visualize comigo aqui? Bora lá, ó. São duas curvas, tá? A gente vai aprender a identificar aqui. Essa curva aqui que está mais em cima da pressão de vapor pela temperatura, ó, lembra que esse gráfico aqui é um gráfico de pressão máxima de vapor pela temperatura. E como a gente já sabe, se você aumenta a temperatura, a pressão de vapor ela aumenta, independente se é substância pura, se é solução, enfim. Mais importante que você saiba identificar que aqui é a do solvente puro, beleza? Solvente puro. E aqui seria da solução, certo? Não esquece. Por que, Wendel? Porque a gente tem que lembrar, ó, que o solvente puro sempre tem maior pressão de vapor. Ele sempre vai ter mais vapores do que a própria solução. E aí a gente vai colocar o nosso efeito tonoscópico agora no gráfico. A gente vai colocá-lo já já. Mas vamos lembrar aqui, por exemplo, que o nosso solvente puro é a água. E a temperatura que a gente está avaliando são 20 graus Celsius. Qual que é a pressão máxima de vapor? Lá no início a gente tinha colocado que eram 17,5 milímetros de mercúrio, ó, lembra? 17,5 tá aqui, beleza? Eita, botei de preto, tá aqui, ó, 17,5. Beleza? Deixa aí, 17,5. E aqui, ó, vai ser a pressão de vapor da solução, que a gente vai calcular aí como sendo, a gente é calculado como 15,8.
E é importante tu ver agora, ó, o que acontece. Daqui nesse ponto, eu observo uma queda na pressão de vapor. E essa queda é justamente o ΔP, que é o abaixamento absoluto. Abaixamento absoluto. Então quer dizer que se tiver no gráfico, eu posso observar o abaixamento absoluto, se eu tiver a oportunidade? Exatamente, você pode sim, tranquilamente, tá? Então essa setinha aqui para baixo aqui mostra exatamente essa queda na pressão de vapor. Então, gente, esse vídeo é um pouco longo porque a tonoscopia ela é grandinha mesmo, tá? Os outros efeitos coligativos são bem rapidinhos de falar. E aí, assim, uma vez que eu apresentei as fórmulas para vocês, agora é você parar, ver o que é importante você anotar e dar sequência, porque depois que eu terminar de falar dos 4 efeitos, a gente vai fazer o quê? Questão, né? E é nas questões que a gente fixa muito bem. Então, vamos para cima.